Bom dia, igreja! Hoje nós vamos para mais um Café Mais Palavra. E hoje a palavra que eu quero conversar com vocês está lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 2. E fala assim: sejam completamente humildes e dóceis, ou mansos em outras traduções, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Muitas vezes, hoje em dia, a gente quer ter relacionamentos profundos. Aqui Paulo está falando especificamente para a igreja, né? Antes dele entrar ali para falar sobre dons, sobre ministérios, ele está falando sobre formas saudáveis da gente manter um relacionamento dentro da igreja. Então, muitas vezes a gente quer manter relacionamentos saudáveis dentro do ambiente da igreja, de um ambiente de trabalho, dentro da nossa família, mas a gente não tem a facilidade de abrir mão de certas coisas. Por exemplo, o orgulho, a pressa para que as coisas aconteçam, para que as pessoas evoluam. E aqui ele fala sobre isso para a gente, que para ter um relacionamento saudável, seja no ambiente que for, a gente precisa de maturidade. Maturidade espiritual, maturidade emocional. Então, aqui ele fala para a gente sobre 4 fundamentos. Então, ele está falando primeiro da humildade, que é entender que nem tudo precisa ser feito do nosso jeito, o que é muito difícil, e eu me encaixo nisso, muitas vezes eu tenho essa dificuldade. Fala sobre docilidade, né, ou mansidão, que é saber responder, falar da forma correta, né, sem afrontar, atacar a outra pessoa, o que às vezes uma coisa simples de ser falada torna um problema. Fala da paciência ou longanimidade em outras traduções, que é o quê? Compreender, entender que as pessoas estão todas vivendo um processo. Eu estou vivendo um processo, você está vivendo um processo. E esse encontro, a gente precisa ter esse entendimento, essa maturidade, de saber que nem sempre a gente está vivendo a mesma etapa daquele processo. Então, é ter paciência com o outro, né, com a outra pessoa. E, por fim, fala do amor, que é permanecer junto das outras pessoas em amor, mesmo nos dias e nos momentos difíceis. Então, relacionamentos saudáveis, eles não são aqueles onde não existe conflito nunca. Pelo contrário, né? Pessoas conversam, pessoas se desentendem, até que possam se entender, né? Quando a gente vê, hoje em dia, as pessoas com uma pressa e com, muitas vezes, uma preguiça mesmo de esperar pelos processos, pelos resultados. Então, a gente vê as pessoas desistindo muito fácil umas das outras, desses relacionamentos profundos que a gente falou no início dessa palavra. E algo muito forte nesse versículo é exatamente o finalzinho, que fala, suportando uns aos outros com amor. Esse suportar fala de sustentar, de carregar, porque o Senhor é misericordioso. Então, quem somos nós para não sermos misericordiosos como Ele? Né? Então, a gente precisa suportar a fraqueza, muitas vezes, do outro durante esses processos, dentro de relacionamentos. Então, quando o Senhor ele vem nos dar essa direção e Ele cura o nosso coração, a gente consegue entender que nós não somos perfeitas. Então, quem somos nós para exigir a perfeição do outro? Então, nesse dia de hoje, que o Senhor possa nos ensinar a construir relacionamentos pautados e fundamentados no direcionamento que Ele nos deu aqui nesse versículo de Efésios 4:2. Que o Senhor abençoe seu dia.